para onde vai Portugal. Entre as muitas coisas que aqui vêm, algumas são absolutamente fraturantes. Por exemplo, tu dizes que o turismo vai entrar numa fase de... o termo que tu aplicas aqui é... Colapso. Sim. Porquê? Toda a gente agora quer apostar no turismo e não vai haver para todos. Não, o problema não é não haver para todos. O modo de produção capitalista em que nós vivemos há 200 anos, há quem diga que vivemos há 400 anos, enfim, não interessa, padroniza-se por crises cíclicas, aquilo que nós ouvimos do subprime ou do Nasdaq ou a crise da década de 70, de 7 em 7 anos, de 8 em 8 anos há crises cíclicas. Essas crises cíclicas, a próxima deve acontecer sensivelmente dentro de um ano e o que acontece é o seguinte, nós temos... Sim, exatamente. E nós temos uns irresponsáveis a governar o país que acham que isto pode viver, que se pode viver num país sem ciência, sem produção, sem discutir o que é que se produz, como, para vender a quem é que compra, e que acham que tudo se resolve tornando o trabalho muito barato e fazendo exportações. O turismo é uma forma de exportação. O que é que isto significa para nos entenderem? Significa que nós não vamos viajar, ou nós não viajamos inclusive cá dentro, mas os turistas vêm para cá e nós fazemos as camas, nós não vamos aos restaurantes, mas servimos os turistas, nós não comemos peixe fresco, o peixe fresco exporta-se, como se exportam as nozes que nós não comemos, ou os legumes frescos, ou seja o que for. As exportações é isso que significa, não há consumo interno, porque os salários são tão cortados que tornam muito fácil exportar. O que se passa é que nas crises cíclicas, do outro lado, a primeira reação é cortar salários e paralisar, numa crise catastrófica como a de 29, ou semi-paralisar, como em 2008, o comércio internacional, significa que os turistas desaparecem e, portanto, nós damos cabo dos salários internamente, não temos a quem vender internamente, mas também já não temos a quem vender para fora. E depois ficamos com os monos. Este país está cheio de monos, não é o Satu de Oeiras que é o mono, não são as autoestradas que estão vazias. São 75 teatros que foram reconstruídos, mas só um terço tem companhias residentes. É a parque escolar, mas despedem-se professores. São os grandes monos que são dinheiro rápido e fácil. E o que nós vamos ter, provavelmente, e eu arrisco esse prognóstico aqui, é uma Lisboa cheia de hostels, que aliás também se proporcionaram porque as pessoas mais pobres e humildes foram afastadas com a especulação imobiliária do centro da cidade. Portanto, nós temos uma Lisboa cheia de hostels e hotéis, sem clientes, mais uns monos, que e eu não digo isto por... Enfim, obviamente que há aqui uma análise económica e social de fundo, mas se nós formos ao relatório da União Europeia, que eu cito aí, embora este livro seja um ensaio, ele é todo escrito em forma de ensaio, não é um livro que eu tenha, enfim, cheio de fontes e metodologia, é um livro que as pessoas, eu espero que as pessoas comecem a ler e acabem sem se aborrecerem no meio cheio de metodologias, etc. Mas eu cito aí o relatório da União Europeia, onde diz, nos seus eufemismos, que é o turismo é dos setores mais ameaçados perante uma próxima crise. Portanto, isso não é de desconhecimento de quem governa. Mas é estranho, porque nesta altura toda a gente pensa justamente o oposto, não é? Claro. Que o turismo é algo que está em ascensão, que está num movimento imparável, quase. Porque um dos erros centrais da gestão de um país, do bem-estar de um país, é fazer projetos a 6 meses. Nós, se plantarmos carvalhos, o carvalho é uma madeira extraordinária, muito duradoura, que contém em si uma riqueza imensa, justamente pela qualidade, etc. Mas um carvalho só nos dá um retorno ao final de 30 ou 40 anos. O eucalipto dá um retorno ao final de 9. Mas o retorno do eucalipto é muito inferior, não só pela destruição ecológica que provoca, mas porque é inferior. Ou seja, a ideia de ter uma rentabilidade dos capitais investidos a 18 meses, a 20 meses, é uma ideia destrutiva. Eu só vou ter o retorno de um aluno que eu ensino a encantar nas aulas 20 e tal anos depois dele entrar na escola. E às vezes podes não ter esse retorno, como acontece muitas vezes, não é? Claro, sobretudo se nós não investimos nos professores e numa educação de fundo, porque para ter bons professores é preciso investir muito nos professores. Um professor, para estar extremamente motivado, também precisa ter estado em boas universidades. Só que eu só vejo o resultado disso, como eu só vejo o resultado da ciência, como eu só vejo o resultado de um bom serviço de saúde, mas vejo o resultado da destruição muito rápido. Ou seja,
E essa é uma das questões que eu levanto aqui no livro, que para mim são fundamentais. Há coisas que foram destruídas nos últimos 4 anos que nos vão levar décadas a reerguer. Por exemplo? Por exemplo, há médicos que emigraram no Serviço Nacional de Saúde. Um cirurgião leva 14 anos a ser formado. Nós não recuperamos um cirurgião de um mês para o outro. A quem convidámos a emigrar para, com o salário dele, deixar de pagar o salário dele e remunerar títulos da dívida pública. Mas isso é o país. Ainda hoje, na capa da revista Visão, vem uma capa que eu acho que é absolutamente metafórica das escolhas de abismo de quem governa, que é um investidor qualquer que é tratado por tubarão. Enfim, é o país que temos, o tubarão. E o tubarão investe em hotéis. O novo tubarão, que eu não sei quem é, não sou capaz de reproduzir o nome, o tubarão investe em hotéis, frutos silvestres, dá quase vontade de rir para não chorarmos, hotéis, frutos silvestres, títulos da dívida pública e Wi-Fi no metro. Isto é o país, não é? Dá para fazer uma performance ou não? Sim, quase. Isto é o país. Primeiro, títulos da dívida pública significa que ele está a investir no corte salarial e no corte das pensões, porque a única maneira de remunerar os títulos da dívida pública é aumentar impostos, destruir pequenas empresas, cortar salários e pensões. É os chamados mercados. O tubarão é um dos mercados. Os mercados têm nome, têm rosto, não são entidades divinas que nós não conhecemos o rosto, não é? Mas vejam, esta imagem de país, não é? Um tubarão que investe em hotéis e títulos da dívida pública, quando nós despedimos todos os anos e mandamos emigrar cientistas, médicos,